Oi, 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 comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu tenho a alegria, a honra de receber a professora Arline Clemencha, ela que é historiadora, professora do Departamento de Letras Orientais na Universidade de São Paulo, onde fundou e dirige o Centro de Estudos Palestinos. É mestre e doutora em História Econômica também pela mesma instituição. Seja muito bem-vinda, professora, é um prazer lhe receber aqui, viu? Muito obrigada, Maria Fernanda. Posso chamá-la de Mafê ou Maria Fernanda? Mafê, fica à vontade. O pessoal da casa que já me chama de Mafê. Então tá bom. Obrigada pelo convite. Professora, eu quero já que a gente comece falando sobre o teu livro, né, que se chama Marxismo e Judaísmo e que tem um subtítulo super importante, que é a história de uma relação difícil. A primeira edição desse livro foi lançada em 98 e agora saiu a segunda edição com outros capítulos acrescentados a esse livro, como a questão da participação dos judeus na Guerra Civil Espanhola, sobre também um capítulo destinado só para o Abraham Leon. E eu queria te ouvir, para a gente começar essa conversa, o porquê de reeditar este livro, né? Qual foi a motivação e qual a importância dele, né, dessa segunda edição nesse momento que a gente vive? Mafê, bom, esse livro estava esgotado há muito tempo, né? Foi o meu mestrado, na época em que o mestrado era mais valorizado e a gente se dedicava um pouco mais a ele. Na verdade, foi uma pesquisa que me deu um enorme prazer, mergulhei nessa pesquisa realmente muito, né, mestrado, portanto, muito jovem, né? E, bom, esgotado, a editora já tinha, na verdade, várias vezes comentado, olha, vamos reeditar. E, bom, como as pessoas sabem, eu sou professora de História Árabe, então me custava voltar a esse assunto quando eu tinha tanto a fazer e preparar dentro da história árabe, história da Palestina, então me custava muito voltar a esse assunto. Recentemente, já com o genocídio iniciado sobre a faixa de Gaza, eu voltei ao tema de Marx especificamente. E eu escrevi um artigo publicado numa revista americana, Science and Society, sobre Marx. Ou seja, eu resolvi reescrever o primeiro capítulo desse livro para uma revista que é a mais antiga revista comunista americana, que hoje é uma revista acadêmica que existe desde 1936, foi fundada por comunistas. Isso me levou, então, a voltar ao tema, e aí eu falei para a editora, não, vamos lá, porque agora eu quero voltar ao tema, né? Tem uma significação muito importante no momento atual voltar a esse tema, enquanto o genocídio está acontecendo, porque eu acho que esse livro, e isso eu não tinha percebido na primeira edição, mas voltando ao tema, no contexto em que a gente está, eu percebi que esse livro, ele acabava, não intencionalmente, mas assim, o produto, o que acontecia é que ele demonstrava, mostrava, analisava, revelava uma história que a vitória do movimento sionista com a criação de Israel no segundo pós-guerra, né, buscou ocultar. Porque todo nacionalismo faz isso, Mafê, ele quer colocar a si mesmo como o resultado natural daquele, né, daquela história. E, né, então, o sionismo, ele forjou a ideia da nação judaica, né, e cujo processo histórico natural desembocava na criação de Israel. Nada é assim. Os nacionalismos simplificam coisas que são muito mais complexas. Mas hoje, quando a gente olha, a gente acha que até que deve ter sido isso mesmo, porque a gente enxerga o Estado de Israel existente, o sionismo como a ideologia preponderante dentre as comunidades judaicas ao redor do mundo, coisa que está oscilando por causa do genocídio, e a gente esquece, né? Nada facilita, nada nos leva a olhar para o enorme debate intelectual que existia dentro das comunidades judaicas ao redor da Europa e que não eram sionistas. Estavam debatendo outras formas de emancipação, outras formas de lutar contra a perseguição, outras formas de obter direitos iguais, de obter uma vida sem perseguição, repressão, opressão, e que sempre foi tanto dos judeus como povo, em diferente local, como trabalhadores, né? Então, esses vários movimentos de esquerda, onde os judeus atuaram, ficaram muito esquecidos na história, depois da criação de Israel. E Israel, como todo bom nacionalismo, né, que a ideologia que então ampara e é articulada por esse Estado,
colocava a sua própria ideologia como resultado natural da evolução da história judaica, ocultando, deixando para um segundo plano e até mesmo dizendo como inexistente qualquer contestação, debate, né, outras visões, outras soluções, que é o que esse livro mostra, né? Então, quando eu escrevi originalmente, eu não estava preocupada em nada com o Estado de Israel, né? Eu estava simplesmente investigando esse assunto. E hoje, no meio do genocídio, quando eu volto a ele, eu falo, nossa, olha só o que esse livro está mostrando. Está mostrando algo que Israel, a vitória do sionismo, essa tentativa do sionismo manter a narrativa histórica judaica, quer ocultar, né? Então, acho que essa é a importância de publicá-lo hoje, além do que o próprio debate, né? A gente não pode também ficar pautando em função de Israel, do sionismo, só que a gente está no meio de um genocídio, então a gente está muito em função dessa narrativa, o que essa narrativa está fazendo na opinião pública mundial, o que ela está tentando censurar. Né? Ou justificar, né? Em função do quê? Em função de uma narrativa que é aquela da vítima, eterno perseguido, uma possibilidade de um novo holocausto, ou seja, transpondo o medo para o futuro, que é o medo de uma repetição de holocausto, usando toda essa história judaica para favorecer a sua política, que hoje é uma política de extermínio, né? Então, a gente está nesse contexto, não tem como fugir disso. Mas eu gostaria de chamar a atenção para dizer o seguinte, olha, vamos também ler o livro pelo que ele é, não pelo contexto também, né? Claro, é super importante, mas é quase impossível a gente deslocar do que vive hoje. Porque ele, por mais que tu no livro não tenhas te preocupado e que não trate sobre a questão do sionismo, a gente percebe que os argumentos de interdição do debate, né, principalmente usando a questão do antissemitismo, né, estão presentes desde este período aqui, né, quando se diz que os marxistas, e que próprio Marx era antissemita, né. Desculpa, que eu digo não, eu sei que você não estava dizendo isso. Não, quando se diz, quando se diz. É o contrário, eu estou mostrando que não. Isso, não, que desculpa se ficou, né, mas não, quando se diz, né, é o mesmo discurso de interdição do debate de hoje, né, professora? Não, exato, e não foi você que falou isso, não. Mas podia dar a entender. Uhum. Então, Mafê, justamente, veja, essa crítica contra Marx de que ele seria antissemita, mesmo sendo judeu, surgiu na década de 70. Uhum. Ou seja, pós-Holocausto. E já por parte de autores intelectuais, enfim, sionistas. Porque vários críticos diriam, não, Marx era um judeu com ódio de si mesmo, né? O self-hating Jew, tinha motivos psicológicos, a história familiar, isso, aquilo, vários motivos são colocados. Mas o cerne da questão, da crítica, é que Marx não teria defendido a reunificação dos judeus de uma forma nacional. Veja só. Marx escreveu 50 anos antes do surgimento do movimento sionista judaico. Quer dizer, como que ele poderia até mesmo criticar, se quisesse, a ideia sionista, se não tinha movimento sionista entre os judeus na época? E Marx começa o ensaio dele dizendo, o que querem os judeus da Alemanha? Os judeus da Alemanha querem direitos iguais. E ele vai defender que os judeus da Alemanha têm que ter direitos iguais. E mesmo assim, os críticos sionistas de Marx vão usar o argumento de que Marx não era sionista, quando o sionismo nem existia, para dizer que ele era antissemita porque não era sionista. Resumindo, tá? E facilitando aí, resumindo. Ou seja, é uma crítica pós-Holocausto, né? E é uma crítica pós-criação de Israel. Uhum. Né? Ou seja, se olha para Marx como se exigindo que ele tivesse, digamos assim, conhecimento do Holocausto, que não tinha acontecido, e do sionismo que não existia. É quase um revisionismo histórico. Totalmente. Mas ele tem uma intenção. Né? E a intenção não é só debater Marx, é o marxismo. É o movimento marxista, os movimentos operários. A intenção já é a censura. Ou seja, a censura começa o quê? Começa com a crítica, dizendo que, olha, são antissemitas, antissemitismo hoje é crime, né? Então, isso já é um passo para a censura. Então, o alvo, no fundo,
é Marx e o marxismo, e todo o movimento marxista. E até porque o sionismo ele também é um movimento burguês, né? É professora, né? E assim foi visto pelos judeus no começo do século XX na Europa Oriental. Então, esses movimentos de emancipação que eu mencionei, por exemplo, o Bund, que era a União dos Operários Social-Democratas Judeus da Lituânia, Polônia e Rússia, resumindo esse nome enorme, é União em Yiddish é Bund, esse partido ele era antisionista. Ele foi criado em 1897, um ano antes do próprio Partido Operário Social-Democrata Russo, né, o POSDR, e ele era muito grande, até 1903 era maior que o Partido Social-Democrata Russo, muito importante, e eram judeus antisionistas, eles combatiam o sionismo, né? Depois tinham também outras tendências, os territorialistas judeus defendiam alguma forma de nacionalismo ali no território e não em outro país, ou seja, colonialista, porque o grande problema do sionismo não é ele ser um nacionalismo judeu. Se os judeus querem se sentir como nação, que sejam. E Trotsky vai dizer isso depois, né? E no capítulo sobre Trotsky eu demonstro isso, né? Como que Trotsky analisou essa questão. Mas a questão toda era justamente a realização desse nacionalismo através de um colonialismo de assentamento, que é um colonialismo que expulsa a população nativa, porque quer substituir a população nativa da Palestina, com apoio da maior potência imperialista da época, a Grã-Bretanha. Bom, hoje tira a Grã-Bretanha e põe os Estados Unidos, né? Assumiu o lugar. Então, o problema maior, e veja, eu digo problema maior porque nessa época, de comecinho do século XX, final do século XIX, havia um debate entre esses intelectuais judeus, como, por exemplo, Otto Bauer, que era um socialista judeu austríaco. Ele não via os judeus como nação. Ele dizia, não, os judeus não formam uma nação. Outros vão dizer, olha, formaram uma nação até a Idade Média, depois com a modernidade, a modernização, a história evoluiu de um jeito que já não formam mais. Então, havia um debate muito grande. Por que diziam que não formava mais? Porque os judeus falavam várias línguas, espalhados por vários países. Então, sendo ou não uma nação, certamente não era uma nação típica, né? Agora, Trotsky, 30 anos depois, já na ascensão do nazismo, ele vai dizer, olha, na minha juventude, 1900 e poucos, a gente acreditava que os judeus estavam se assimilando na Europa Ocidental. A história mostrou que isso não estava correto, não foi assim, né? E, portanto, se os judeus querem ser uma nação, tem que ter o direito, e o socialismo deve criar as garantias e as condições para que possam ser uma nação. Ou seja, o socialismo mundial, o socialismo colocando em contato todas as nações, a produção, favorecendo o interesse popular dos trabalhadores, da população, das pessoas, e não interesses imperialistas, interesses de exploração, porque só mesmo uma sociedade socialista, né, e mundial vai ter as condições materiais e de trazer justiça, e não de fazer a criação de uma nação mais realizada, um Estado-nação judaico de forma colonialista. Então Trotsky fez essa crítica, mas os que escreveram antes de Trotsky acreditavam muito que os judeus estavam se assimilando, porque parecia ser assim na Europa Ocidental. Havia diferentes tendências dentro das comunidades judaicas, enquanto que na Europa Ocidental havia também outras tendências, mas forte tendência de assimilação. Na Europa Oriental não. Aí não, aí estava a maior parte da população judaica mundial estava na Europa Oriental, 5 milhões de pessoas vivendo em condições paupérrimas, em guetos paupérrimos, subtrabalhos, subempregos, falando Yiddish, né, que inclusive produziu uma alta literatura Yiddish, mas os judeus, sem conhecer ainda esse potencial e o florescimento da língua, distanciados dessa literatura, olhavam para a sua própria língua como uma língua de gueto, como uma língua inferior, né? Tanto que o movimento sionista, quando se estabeleceu na Palestina, porque surgiu na Europa Central e se estabeleceu na Palestina, proibiu o Yiddish, porque achava que era uma língua inferior do gueto. Não, a gente precisa de uma língua nova, uma língua enobrecedora, uma língua altiva, criar um novo homem judeu, o judeu que que elimine o estigma do gueto, né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a história judaica era muito complexa, com realidades diferentes na Europa Oriental, Central e Ocidental, e dependendo da corrente política, dos intelectuais que estavam debatendo, alguns chegavam mesmo a dizer que não viam os judeus como nação. Outros vão dizer, não, tem aqui um elemento nacional, o Bund vai dizer isso, mas esse nacionalismo não é territorial,
porque não são maioria populacional em nenhum lugar. Mesmo na Europa Oriental, não tinham maioria populacional em nenhum território. Então, eram assim, 30% de uma cidade, Vilna, por exemplo, tinha muito judeu na Lituânia, mas não eram maioria em nenhum lugar. Então, como reivindicar aquele território, né? Então, a ideia do Bund era de um nacionalismo cultural. Os judeus precisam ter autonomia nacional cultural, poder cuidar dos seus assuntos culturais, dos seus assuntos comunitários, existir com direitos iguais em todas as nações e pronto, né? Esse era o projeto do Bund. Então, essa diversidade, no final das contas, onde unificava todos os movimentos de esquerda, judaicos e não judaicos, judaico-russo, austríaco, austro-húngaro, etc., polonês, era a luta contra o antissemitismo, que era o pior problema. Era esse, né? Ou seja, os pogroms, os ataques, que eram, inclusive, um instrumento do regime czarista para transformar os judeus num bode expiatório. Um regime decadente, né? Então todos os males do país, culpa dos judeus, né? Então transformavam em bode expiatório, detonavam esses pogroms que eram instigados pelo regime, né? Eles eram populares, sim, mas não começavam de maneira popular, começavam através de manobras instigadas mesmo. Só que eram extremamente mortíferos, né? Era uma coisa atroz mesmo, o nível a que chegou isso tudo. E aí, por exemplo, a Revolução de 1905, Lenin, Trotsky, né, toda a esquerda, eles se juntaram ao Bund para realizar um trabalho de autodefesa conjunta. O Bund já tinha células de autodefesa contra pogroms, e aí a esquerda, os trabalhadores se juntaram, e se não tivessem feito esse trabalho conjunto, o Bund não teria conseguido, já não era, né, tão forte, enfim, não teria conseguido defender os vilarejos judaicos dos pogroms que eram instigados, né, tão usados como ferramenta. Então, essa situação toda, né, essa questão judaica ali no seio do surgimento dos movimentos de esquerda, de contestação, de luta por libertação, tinham diferentes soluções locais, mas todos eles concordavam que precisava defender os judeus do ódio, do antissemitismo, dos massacres, e defender que judeus tivessem direitos iguais. E Marx estava fazendo isso nesses ensaios. Ele estava defendendo que os judeus deveriam ter direitos iguais a todos. E mesmo assim, uma leitura interesseira, né, acaba acusando Marx de ser antissemita. Quem lê o capítulo vai entender quais foram os argumentos que esses acusadores pescaram, né? E não era tão difícil, porque Marx também usou uma linguagem que envelheceu mal. Isso quando eu falo que foi lido com um olhar pós-Holocausto, e Marx escreveu antes do Holocausto. Na segunda parte do ensaio dele, né, ele chegou a usar alguns termos, e ele usou por motivos muito precisos do contexto em que ele estava escrevendo, termos usados na época dele por Moses Hess, que envelheceram mal, né? Tipo, igualando judaísmo a comércio, né? E que depois você percebe, não, você não pode usar esse tipo de equivalência porque é antissemita, né? Mas Marx não usou num sentido antissemita. O sentido do que ele estava dizendo não era antissemita. Ele estava argumentando pelos direitos iguais, pela libertação dos judeus, né? E não o contrário. E todas essas coisas, né, essas questões que tu trazem mostram também que essa questão do nacionalismo, do território, não era o principal, né, do debate, né, professora? Não era, porque, por exemplo, os judeus não teria como, a não ser pro movimento sionista, que resolveu buscar um território de outro, né? Um território Sim, que hoje parece que esse era, e sempre foi, né? Eu ressalto isso porque mesmo que o livro não tenha surgido nesse sentido dessa provocação, mas ele acaba provocando isso, né? Para quem acompanha agora, quem tá vendo tudo, essas notícias no dia a dia, que tá, né, consumindo essas informações de hoje, quando lê o livro, vai se questionar sobre isso, porque o que é vendido hoje, né, a narrativa hegemônica e vendida pela imprensa, enfim, é isso, de que essa é uma questão central dos judeus, né? O nacionalismo, o território. E, na verdade, não é, né? E sabe que hoje... porque, assim, o que está acontecendo hoje, o genocídio mexeu, evidentemente, muito com, né, a comunidade, aquele establishment sionista...
E hoje a gente vê que nos Estados Unidos, principalmente, e por um bom motivo, né, os Estados Unidos são esse apoiador incondicional de Israel, nos Estados Unidos as comunidades judaicas, e principalmente os mais jovens, estão rompendo com o sionismo. Estão rompendo, quer dizer, a vitória do Mamdani, né, do Zohran, nas prévias eleitorais democratas, um muçulmano com muitos votos judeus, né, votaram em massa em Mamdani, porque ele traz uma mensagem nova, inovadora, mas também porque eles estão querendo dizer, olha, a gente não tem problema com ele ser muçulmano, a gente não é anti-muçulmano, a gente não é, não, a gente quer o que é melhor para todo mundo. E esses judeus norte-americanos, principalmente do setor progressista, que está em Nova York, muitos deles jovens, eles estão rompendo com essas amarras que a comunidade tradicional, e quando eu falo em comunidade, eu falo no establishment sionista, suas estruturas, suas instituições, e chegando até as famílias. As famílias, e essa ruptura está causando, está colocando uma engrenagem enorme em movimento, ou seja, rupturas familiares mesmo. Elas são profundas, elas não são poucas e pequenas, não. Mas estão fazendo esse movimento porque dizem, olha, não é em nosso nome, a gente não se resume a ser, a gente não pode deixar que o Estado de Israel fale em nosso nome, haja em nosso nome, diga que está nos protegendo e seja o representante da nossa identidade. A nossa identidade judaica não depende de Israel, né? Ou seja, estão voltando a entender que a identidade judaica não depende de Israel. E isso é uma das coisas mais perigosas para o sionismo, que suas próprias fileiras entendam que não é a mesma coisa. Judaísmo é uma coisa, sionismo é outra coisa. E estão rompendo com isso, né? E sabe que essa crítica a Marx, no começo da década de 70, quando ela surgiu já com essa preocupação, né, de ir Foi um momento, década de 70, em que houve a guerra de 73, né, que causou choques também na comunidade, né, judaica. Foi uma vitória militar, evidente, mas foi uma certa derrota política. Houve né, as coisas balançaram ali. E mais ainda, a votação na ONU, em 75, que igualou sionismo com racismo. Então isso criou questões internas para o sionismo e para a comunidade que estava sendo muito bem conduzida pelo sionismo, né? E vendo então que ali também houve um movimento de saída do sionismo por parte de judeus, esse foi o momento em que lideranças sionistas disseram, não, opa, a gente tem que parar essa tendência que está acontecendo, a gente está perdendo pessoas de dentro das nossas fileiras. Então, o sionismo, né, nacionalismo, ele precisa manter suas fileiras coesas. É mais perigosa para ele a crítica interna até do que um não-judeu ir lá e criticar e tal. Vai ser silenciado de algum jeito, vão tentar, né? Mas não é tão crítico quanto é a dissidência interna. E aconteceu no começo da década de 70 esse movimento. E foi aí que começou a tendência a querer igualar antisionismo com o antissemitismo, para criminalizar a crítica a Israel. E dizer que criticar Israel é uma forma de racismo, é uma forma de crime, não pode, né, silenciar os críticos. Foi por causa da crítica interna que isso começou. Uhum. E tu tens dito, inclusive, né, que antes se associava a esquerda, né, o marxismo, a um antissemitismo, mas hoje é que basta né, defender os direitos humanos. Exato, porque isso começou com o marxismo, mas passou para os direitos humanos. Então, hoje, defensores de direitos humanos são antissemitas. Exatamente, quer dizer, qual a lógica disso? Né, precisa provar, porque não tem. Não tem nem de uma coisa nem de outra. Mas é exatamente isso, passou para esse nível. Professora, e qual foi, assim, qual a contribuição do marxismo para a questão judaica e vice-versa, assim, né? O quanto esses movimentos também operários judeus contribuíram para a corrente marxista, né? E para as outras correntes da esquerda, assim. É o que o livro tenta mostrar, né, essa relação, porque existe, por exemplo, uma tendência de dizer, não, mas Trotsky, Marx, etc., eram lideranças da esquerda, eram judeus, mas eles não ligavam para o seu judaísmo. Então, é como se não fossem judeus. Não.
Não é verdade. Né? Eles não eram praticantes religiosos, não eram religiosos, né? Mas, assim, Cristo fazia a crítica da religião, justamente, o seu papel de alienação, né? Veja, a crítica da religião é pelo seu papel de alienação, não é pela religião em si. Isso é outra coisa que se entende mal em Marx muitas vezes. Mas eles, o fato de serem judeus, é claro que teve um papel na sua atuação, para bem e para mal, quer dizer, às vezes numa tendência, porque também tem vamos colocar uma nota aqui, né, um parênteses, séculos de história judaica na Europa, com o impedimento da posse de terras, né, quando essa população, né, proibida de possuir terras, portanto não vai ser fazendeiro, em geral, porque tinha alguma posse de terra, estou falando generalizando, não vão ser fazendeiros, não vão estar atrelados à terra, tem portanto, uma instabilidade, né, muito maior. Qual é o foco? Porque, onde é que vão buscar a sua plataforma, a sua âncora, a sua base? No estudo. Isso explica, digamos, de maneira muito simples, tá? Mas por que tem, no começo do século XX, tanto intelectual judeu? Porque eles têm uma tradição de estudo, eles acumularam uma tradição de colocar ênfase no estudo onde não podiam ter em outras áreas, canalizar para os estudos, digamos, a sua perspectiva de ascensão social, segurança, tudo que faltava por sua condição de judeus, né? Então, isso criou uma classe intelectual, né, com grande participação de judeus, tá? E os marxistas, entre eles, é claro que são os mais destacados do seu judaísmo, da sua judaicidade, digamos, mas também não se pode dizer que não eram. Eles eram. O seu engajamento tinha a ver com o fato de serem judeus. A sua especialização nesse ramo tinha a ver com o fato de serem judeus. E, às vezes, pelo lado negativo também, como, por exemplo, quando Trotsky recusou o cargo que seria de uma espécie de ministro do interior, ele recusou por ser judeu. Né? Ele disse, olha, mas dentro desse processo revolucionário que a gente está liderando, né, o comecinho da revolução, se eu aceitar esse cargo, eu vou ser um alvo muito fácil para os nossos críticos. Como que coloca um judeu para ministro do interior? Né? Então, ele não aceitou esse cargo. Ele ficava muito mais confortável como chefe do Exército Vermelho e mostrar que os judeus podiam ser lutadores também. E não só os intermediários, comerciantes, exploradores, que era o mito, né? Racista, antissemita em relação a eles. Então, tinha um papel. Marx também, é evidente, ele vinha de uma família de rabinos, né? De estudiosos. Tem um papel o seu judaísmo. Alguns autores vão, inclusive, levar para um outro plano, que eu não faço nesse livro, mas que é de também achar que nesses autores, ou analisar que nesses autores havia um resquício de um messianismo judaico trazido para o campo da luta de classes. Tá? Ou seja, não dá para simplesmente ir pela linha de que, sendo marxistas e não praticantes judeus, eles deixavam o seu judaísmo completamente de lado. Então, por um lado, eu busco fazer trazer essa análise um pouco mais, né? Ou seja, trazer o judaísmo deles para dentro do livro, para dentro da visão deles, para a compreensão dessas figuras, dessas lideranças. E ao mesmo tempo analiso os movimentos operários judeus, né? Ou seja, não só lideranças, que foram lideranças de movimentos revolucionários russos e assim por diante, né? Mas também os movimentos operários que são judeus, né? E aí que, evidentemente, vão atuar dentro de uma ideia mesmo de luta por direitos dos judeus nessas diferentes regiões. Então, tem essa... E, ao mesmo tempo... O marxismo, então, ele mostra isso, né? A história do marxismo mostra isso, que tem uma presença, tem uma influência, tem um diálogo, tem uma dinâmica, né? Que precisa ser analisada do ponto de vista da troca entre esses setores e não da separação, porque seria fictício. Uhum. É meio que né, a questão a questão da classe trabalhadora acabava unindo a todos numa luta só, professora, mesmo que tivesse essa questão, claro, dos judeus, da luta por seus direitos, mas havia também a compreensão de que se todos os trabalhadores ganhassem, avançassem juntos, os judeus também estariam nesse bolo. Bom, esse era o sonho de Lenin. Isso. Tá? Mas não era tão simples assim, né? E por esse motivo, Lenin
teve enormes debates, enormes polêmicas com o Bund, porque ao mesmo tempo em que ele defendia os direitos judeus, a concepção dele era essa, de que todos tinham que avançar juntos e que os judeus tinham que participar do movimento revolucionário russo, que era um enorme esforço. Derrubar a monarquia, derrubar o Império Czarista era algo gigantesco. Não podia ter separação dentro das fileiras, não podia judeu lutar de um lado e russo de outro, e sem falar que a Rússia é multiétnica ainda por cima, não é só judeu. Imagina se cada um for ter a sua representação, o seu, né, e fragmentar desse jeito. Então, Lenin, por motivos de estratégia de luta revolucionária, ele entrou em grandes debates justamente com o separatismo do Bund. Ele dizia, porque o Bund, por exemplo, defendia a federalização do partido, que o Partido Social-Democrata Russo deveria ser uma federação de representações nacionais. Defendia que o Bund fosse a representação do Partido Operário Social dentro, com os judeus, e não só uma representação judaica no partido. Então, que ele fosse a voz da social-democracia russa para os judeus, né? Isso, Lenin vai dizer, olha, eles querem fragmentar. Eles não são, aí a crítica vai chegar ao ponto de dizer não são sionistas, mas são influenciados pelo sionismo. Tá? São anti-sionistas, mas não estão percebendo que estão influenciados por um nacionalismo separatista. Né? E o engraçado é que depois da Revolução, a União Soviética concedeu, já a partir de 1926, concedeu uma espécie de autonomia nacional cultural para os judeus. A revolução estava feita. Não era mais uma questão, não era mais um problema. Então, para Lenin, de fato, e para as lideranças da Revolução Russa, o problema não era defender direitos culturais para os judeus, ou até mesmo nacionais culturais, comunitários. O problema era separar, enfraquecer a luta, enfraquecer o partido revolucionário. A gente tem que entender no seu contexto. Eu busco fazer essa compreensão dentro do contexto. Eu não estou nem dizendo Lenin está certo ou Bund está certo. Eu estou querendo mostrar que naquele contexto a compreensão de Lenin era essa, né? E o Bund entendia desse jeito. Sim, esse era um dos conflitos. Era um conflito, assim, de primeira ordem. De primeira ordem na época. E a União Soviética teve um papel importante na criação do Estado de Israel, né, professora? Fundamental. Teve um momento em que, bom, vejam, aí a gente está falando já de Stalin, né? Lenin morto, Trotsky assassinado, e Stalin, que aliás utilizou o antissemitismo, porque o antissemitismo não morre de uma hora para outra, como não deixou de existir hoje, né, o verdadeiro antissemitismo, não estou falando da crítica ao sionismo, e dentro da União Soviética havia um legado de antissemitismo entre as pessoas. Stalin usou isso. Ele usou para combater a oposição de esquerda dentro da União Soviética. Ele usou nos processos de Moscou. Ele criou analogias falsas, né? Por exemplo, quando ele falava no jornal, ou se falava no jornal que tal pessoa era um cosmopolita, era sinônimo de judeu. Não precisava nem falar que era judeu, para quem está lendo o jornal já entender, não é um bom internacionalista, é um cosmopolita, é um judeu, não é um bom russo. Ele pode ser alvo de perseguição, ele não está atuando pela revolução. Sabe, as associações que as pessoas fazem a partir de preconceitos, Stalin jogou com isso, jogou muito. E aí, quando chegou, em 1947, foi votada a partilha da Palestina na ONU, em 1947, mesmo dezembro, começou uma guerra civil. A situação foi tão feia de guerra civil que, aliás, já não tinha paz, tá? Mas a situação houve uma deflagração mesmo na Palestina, porque os palestinos não aceitaram aquilo, né? Como assim? Claro. Dar o nosso território, o que está acontecendo aqui? E começou um movimento de ataque dos vilarejos palestinos por parte de milícias sionistas. Então, houve uma guerra civil, porque era tudo interno, pode-se dizer civil, e os Estados Unidos recuaram. Em fevereiro de 48, disseram, olha, há uma situação tão, de um conflito tão forte que a gente acha, né, os Estados Unidos chegaram ao ponto de dizer que não seria possível o movimento sionista realizar aquele projeto. Que não ia dar certo, eles não iam conseguir, aquilo lá não ia dar certo. Os Estados Unidos propuseram, né, começaram a elaborar uma ideia que não foi para frente, mas a ideia era de abrir um novo período de 5 anos de negociações na ONU para se chegar a uma nova solução e suspender a divisão do território, a partilha da Palestina.
Isso durou de 1 a 2 semanas. Porque nesse prazo, o maior fator foi a União Soviética anunciar que apoiaria a criação de Israel. E a hora que a União Soviética anunciou que ela estava pronta a apoiar a criação de Israel, aí os Estados Unidos voltaram atrás e disseram, não, então a gente vai apoiar também. Sim. Porque já é o começo da Guerra Fria. Já está despontando ali a Guerra Fria, a competição entre os dois, e ter Israel como uma base, né, uma ponte dentro de um Oriente Médio produtor de petróleo, claro, era os Estados Unidos, fundamental. claro, eles estavam já com essa percepção, né, do território. Mas oscilaram, porque também avaliaram nesse momento que perderiam o apoio dos árabes, que ia criar muito descontentamento árabe, que não ia dar certo, que a luta estava intensa, que não ia conseguir, o sionismo não ia conseguir sustentar aquilo. E voltaram atrás por um momento, por um instante. Quem pendeu a balança foi a União Soviética, foi Stalin. E houve resistência dessas organizações populares, dos judeus, naquele momento? A gente está falando no momento pós-Holocausto. Então, essas organizações populares já não estavam. Já tinham sido exterminadas. Desmontadas, exterminadas. Exatamente. Não foi brincadeira, né? O que aconteceu não foi brincadeira. Então, o Yiddish como língua morreu, porque morreram 5 a 6 milhões de judeus falantes de Yiddish na Europa. Né? Os seus partidos, né? E ainda assim tiveram assim momentos heróicos, lutas heróicas, como por exemplo o levante do gueto de Varsóvia. Ele foi organizado em boa medida por integrantes do Bund. Marek Edelman, que escreveu um livro de memória sobre esse levante, é o primeiro livro que se lê quando se começa a ler sobre o levante do gueto de Varsóvia. Ele era do Bund, né? Sobreviveram muito poucos, né? Uma maior parte foi massacrada naquele levante. E sobreviveram alguns escapando pelo esgoto, né? Entraram pelo esgoto para sair na floresta e ficar na clandestinidade, né? Ocultos, escondidos ali. Foram ainda atrás, tal, mas né, alguns sobreviveram. Então, pós-Holocausto não tinha. Né? E aí, é claro, não desaparece o Bund. O Bund hoje, a sua sede está em Nova York. Tem o Workman's Circle, tem o Ivo, né? Então, o que sobrou do Bund, Buenos Aires também tem ali uma sede, uma representação, mas esse Bund pós-Holocausto se adaptou ao sionismo. É que o Holocausto, de alguma forma, né, acabou servindo para o discurso sionista, né, professora, para o fortalecimento dessa ideologia, né? Primeiro que o voto na ONU para os países europeus teve esse sentido, né? Reparação por uma injustiça, ou seja, consciência pesada da Europa pelo Holocausto. A Alemanha executou, mas os outros países europeus não pararam, né? Então, foi uma compensação, claramente, né? Agora, o movimento sionista demorou alguns anos para perceber a potencialidade dessa compensação. No comecinho da década de 50, os sobreviventes do nazismo que começaram a chegar na Palestina, agora Israel, não eram bem recebidos, não foram bem recebidos. Havia um estranhamento, havia uma coisa daquele pioneiro, porque os sionistas tinham o espírito do pioneiro, aquele que vai lá desbravar o território, expulsar o nativo. Isso era o sionismo, né? Aí, de repente, eles estão lá no país que eles construíram e começam a receber sobreviventes de câmaras de gás, pessoas que eles olhavam de cima para baixo. Pessoas que eles olhavam como, assim, fracas, inferiores. Aquela coisa do gueto, representação de uma história que eles queriam esquecer. O sionismo sempre quis esquecer a história do judeu intermediário comerciante do gueto, pobre, né? E então estranharam no começo da década de 50. E de certa forma, houve uma hostilidade inicial, mas em meados da década de 50, o Estado de Israel percebe o poder de se apropriar dessa narrativa, de ser ele aquele que vai representar a redenção pós-Holocausto. Tanto que o Museu do Holocausto, Yad Vashem, quem visita, tem essa percepção, é induzido a passear pelo museu com todo aquele horror, né? E quando sai do museu, vê uma colina, né, uma planície, não sei exatamente, é uma colina, uma visão de redenção, né, algo vazio, terra,
E, aliás, aquele vazio é vazio porque ali havia um vilarejo palestino que foi destruído. Tá? Então, aquele vazio é um vazio de extermínio. É um vazio de muita história, tá? De muita violência. Mas quem visita não sabe, porque ninguém conta essa história. Então, Israel, em meados da década de 50, percebeu que deveria, sim, se apropriar da ideia de que o Estado de Israel representava a redenção judaica pós-Holocausto. E seria o Estado que iria se erguer com essa ideia de que a sua existência era importante para garantir a existência do povo judeu. Então, isso faz com que os judeus também sejam induzidos e educados, enfim, a olhar para o Estado de Israel como necessário para a sua sobrevivência. Mesmo o judeu no Brasil. Sim, mesmo o judeu que nem vai. O Estado vai chegar perto. A gente tem que defender direitos iguais e zero racismo e zero antissemitismo aqui. O que o Estado de Israel vai poder fazer por eles, sabe? Fala a verdade. Mas a ideologia é uma coisa muito poderosa. Então, eles percebem que seria muito importante eles se apropriarem desse papel, desse lugar, né? E aí muda a história. E aí se apropriam da história do Holocausto, que não seria, assim, até... Veja, o sionismo nunca lutou contra o Holocausto. O sionismo nunca lutou contra o nazismo. Agora, os judeus dos partidos da esquerda, socialista, comunista, trotskista, mundo afora, Europa Ocidental, Estados Unidos, lutaram contra o Holocausto. Portuários, assim como hoje nos portos em Atenas, por exemplo, não recebem navio levando carregamento de armas para Gaza, para Israel, para lutar em Gaza. Também os portuários em Nova York, na Dinamarca, não sei aonde, faziam greve para não aceitar navio nazista. Mas esses portuários não eram sionistas, eram judeus e não judeus de esquerda. Porque o movimento sionista nunca se empenhou na luta contra o nazismo. Pelo contrário, veja, Goebbels tinha um jornal que ele editava, e esse jornal enviou uma vez um representante, aí, porque seria um jornalista, digamos, um representante, para passar um tempinho, algumas semanas na Palestina, né, que ainda era Palestina, do mandato britânico, começo da década de 30, 1933, foi isso, começo do governo nazista, e esse emissário, né, voltou e publicou uma série, acho que eram 7 artigos, elogiando o movimento e o projeto sionista. Então, o jornal de Goebbels publicou uma série elogiosa ao projeto sionista. E houve um ou outro momento até, né, pactos, né, não vou dizer, mas houve um ou outro, parece que 3 estão documentados de pactos do tipo de movimento sionista entrar em coordenação com lideranças nazistas para levar judeus, uma parte selecionada de judeus jovens e fortes para a Palestina, deixando e não se importando, não fazendo nada em relação aos outros que iam para as câmaras de gás ou para os campos de concentração, ou do extermínio, enfim, dependendo do momento histórico, né? Então, essa história da relação entre o nazismo e o sionismo é uma história de um movimento que não lutou contra o nazismo, mas que depois se apropriou de uma ideia de que ele representava a redenção, né? E ele seria a garantia da segurança. Ora, onde é que estava quando tinha que realmente tentar lutar pela segurança dos judeus? Não estavam lá lutando. Sim, inclusive, como tu disseste, em acordos pontuais, aproveitando o momento para a colonização, né? Isso está no livro do Ralph Schoenman, por exemplo. Né? A história oculta do sionismo, ele levanta esses documentos, né? Então não é uma coisa de falar, não, tem documentos, né? E tem alguns livros que levantam esses documentos. O Breno, eu soube, está para publicar um livro que também vai abordar esse tema. Então tem documentos, é uma história documentada, não é fictício. O movimento sionista não via outra saída para a salvação do judaísmo. Isso mesmo quando a ameaça ao judaísmo era assimilação, tá? Se não a unificação nacional, né? O projeto nacional. Então, eles não iam se desviar do seu foco, que era a construção nacional, por qualquer coisa que acontecesse na Europa. Quando tu falas sobre isso, e aí a gente volta lá para o começo da nossa conversa, que é sempre a acusação de antissemitismo para interditar o debate sobre o tema, né, do sionismo, é possível dizer que o sionismo age de uma forma antissemita quando, por exemplo, persegue judeus que se posicionam contrários ao sionismo?
Não, ele age de uma forma autoritária, né? Ele age de uma forma de censor, né? Até se você quiser dizer, usando táticas de fascismo, né? De censura, de autoritarismo. Eu não usaria o termo antissemitismo. Não acho que seja o que mais ajuda a descrever, né? Mesmo que sejam judeus, né? São muitos, porque como eu estava conversando agora, a primeira preocupação é com as suas próprias fileiras, né? O dissenso nas próprias fileiras. Mas eu acho que são outras categorias que ajudam a entender melhor. Professora, e eu queria agora que a gente voltasse para a questão do livro. Por que tu acrescentou esses outros 2 capítulos, né? Um sobre o Abraham Leon, né? E o outro sobre a questão da participação dos judeus na Guerra Civil Espanhola? Apesar de que, respondendo ainda a sua anterior questão a chegar nessa, apesar de que, ao fazer isso, ao se preocupar com a crítica ao sionismo e perseguir os críticos ao sionismo, inclusive de suas próprias fileiras, isso atrapalha a luta contra o antissemitismo. Porque confunde o que é o antissemitismo com o que é a oposição a uma doutrina política, que é o sionismo, né? Então, ao fazer uma confusão, uma salada enorme, as pessoas já não sabem mais o que é o antissemitismo. Estão dizendo que criticar um Estado é antissemitismo, né? Só porque esse Estado é judeu, mas é o Estado, não é o judeu que está sendo criticado. E outra coisa, nesse Estado tem também 18% de palestinos e tem judeu fora desse Estado, mas é um Estado que fala em nome dos judeus porque quer. Não é porque os outros judeus queiram que falem. Então, começa esse trabalho com o IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, né? Essa aliança de memória do Holocausto que promove essa definição nova, né? E que iguala antissemitismo ao antisionismo, ela confunde, atrapalha, prejudica o combate ao verdadeiro antissemitismo que existe. O que é o verdadeiro antissemitismo? É a tendência, é o racismo. É o racismo, é fácil, é racismo. Ou seja, teorias da conspiração contra judeus, a ideia de que o judeu domina o mundo, como o judeu, sabe, escuta, pé no chão, a ideia do judeu grande capitalista, não sei o quê, depois aquelas ideias, figuras medievais, que já não são mais tão comuns, mas o judeu deicida, o judeu, enfim, tem várias ideias medievais, mas é um racismo. A gente tem que, e eles confundem, as pessoas deixam de entender que antissemitismo é racismo e antisionismo é a oposição a uma doutrina política, né? Mas voltando aí para a questão do caso, sobre esses capítulos, por que eu incluí, né? Os capítulos sobre a Guerra Civil Espanhola e sobre Leon Trotsky. Bom, eram lacunas nesse estudo, né? De fato, lacunas que eu fui preencher mais tarde, né? Em relação à primeira edição. O sobre a Guerra Civil Espanhola estava completamente inédito. O capítulo sobre Trotsky, na verdade, eu já tinha publicações sobre esse tema. E sobre Trotsky, é extremamente importante. Veja, eu analiso aqui Karl Kautsky, né, intelectuais da segunda, marxistas da segunda internacional de primeira importância, Karl Kautsky, Otto Bauer, Lenin, o próprio Marx antes, um pouquinho Engels, mas eu não entro tanto assim em Engels. Como que eu ia deixar de analisar Leon Trotsky? Fora, né? Com essa possibilidade da segunda edição, né? Exato. Então era uma lacuna evidente, né? A resposta é por aí mesmo. E é um capítulo longo. É um capítulo bem longo, porque é um tema muito rico. Trotsky escreveu sobre a questão judaica no meio de muitas outras coisas. Então, quando se tentam assim, identificar os artigos sobre a questão judaica, não são muitos. Mas ele escreveu sobre isso nas suas memórias, escreveu quando escreve sobre a Revolução Russa, quando escreve... Então, tem um vasto, né, na verdade, uma vasta fonte aí dos seus escritos. E os judeus na Guerra Civil Espanhola, esse é o momento, né, em que é um momento assim de chave na Europa, né? Então a Guerra Civil Espanhola, ela aconteceu a partir da derrota de uma revolução operária na Espanha. E essa derrota da revolução operária na Espanha trouxe o fascismo às portas da Segunda Guerra Mundial, né? E então o nazismo já governava a Alemanha, né? Fascismo na Itália e agora a vitória do fascismo, né, na Espanha.
Mas mesmo assim, houve muita esperança de que a Espanha poderia fazer a barreira ao avanço fascista. Então, para lá, mesmo depois de derrotada a Revolução Operária em 1936, até 39 houve uma guerra civil. E essa guerra civil ainda era vista pelos comunistas, pelos esquerdistas, pelas pessoas que foram lutar de maneira voluntária, ainda era vista como importante para derrotar o fascismo na Europa. Mas foi derrotada. A Guerra Civil Espanhola perdeu. A Revolução Espanhola foi derrotada, a Guerra Civil Espanhola foi derrotada e o fascismo venceu e começou a Segunda Guerra Mundial, e essa história toda é conhecida. Então, para os judeus, lutar contra o fascismo tinha uma dupla significação, é óbvio, né? Era lutar por uma revolução operária, por um futuro que fosse, né, democrático, operário, etc., de todos, e também era lutar por sua própria sobrevivência, porque já sabiam o que o fascismo estava fazendo com os judeus, né? Os campos de concentração já existiam. Ainda não eram campos de extermínio, etc., mas os campos de concentração já estavam sendo preenchidos de comunistas e judeus. Em primeiro lugar, comunistas e depois judeus, nesse momento. Então, foi um momento assim de muita... bonito pelo lado da esperança, que levou tantos combatentes internacionais a saírem da Polônia para ir para a Espanha, da Palestina para ir para a Espanha, da França, de onde foram tantos, lutar, pegar em armas para defender a República, para defender a democracia contra o golpe fascista de Franco. Então, a gente que estava falando, inclusive, nos bastidores, nessa questão toda da esperança, né? Do que precisa nos mover, né? E a gente estava falando como essa questão, né? Tu estás falando agora sobre essa questão do enfrentamento ao fascismo, e nós falávamos nos bastidores sobre o quanto a questão palestina hoje é essa chama, né? Apesar de toda a tragédia humanitária, mas a chama que mobiliza e que tem mobilizado corações e mentes né, ao redor do mundo, né? Por essa luta contra o imperialismo, genocídio, racismo, e que é a grande mola propulsora, talvez, que está nos faltando, né, professora? Para fazer os diversos enfrentamentos que permeiam todas essas questões. Foi o que, enfim, né, é o que a gente entende por palestinização da resistência. A grande faísca, né? A Palestina mostra que a resistência é o caminho, é a única coisa que se pode fazer. A resistência hoje, cada vez mais claramente contra a ascensão da extrema-direita e do fascismo. De um neofascismo, né, de um fascismo dos dias de hoje, com as características de hoje, mas que estão justamente transformando as estruturas, as instituições democráticas em estruturas autoritárias. Isso está acontecendo dentro de democracias. O nazismo também começou dentro de uma democracia. Através, né, a primeira vitória do fascismo foi no próprio parlamento, né, alemão. Então, a Palestina, ela representa a resistência, sem dúvida, né? E a gente olhar para como que os palestinos têm resistido há 100 anos... É isso, certamente o que naquela época foram as brigadas internacionais, as brigadas foram organizadas pelo Partido Comunista, tá? Então hoje não é a mesma coisa, sim. Mas quando a gente olha para aquelas caravanas de pessoas que saíram da Líbia para tentar chegar na fronteira com Gaza, sabendo que não iam conseguir passar a fronteira, mas para ficar ali na fronteira, se manifestar, milhares e milhares de pessoas, comboios, ônibus, carros, aviões que chegaram no Cairo, para tentar mostrar solidariedade com o palestino, com a luta dos palestinos, com a resistência palestina, para trazer a humanidade. Né, para resgatar a humanidade, porque a humanidade está né, para resgatar a humanidade, e foram impedidos pela ditadura do Sisi no Egito. Não puderam nem chegar até a fronteira com a faixa de Gaza, né? São as nossas brigadas internacionais de hoje, se quiser, né? Então a flotilha foi interceptada, os comboios que vieram de carro, ônibus, milhares de pessoas foram interceptados, foram parados, foram deportados, mas são as nossas brigadas internacionais, sem a organização do Partido Comunista,
mas que já era polêmica essa organização do Partido Comunista lá na Guerra Civil Espanhola. Né? Tem toda uma análise mostrando que parte do problema foi que o Partido Comunista não estava disposto a lutar as últimas consequências, né? pela Revolução. Né? E que a derrota da Revolução foi a chave para entender por que o próprio fascismo aconteceu. Acabou depois de uma guerra civil vencendo. Né? A Revolução não teve o apoio do Partido Comunista que deveria ter tido, que se esperava que tivesse, ou enfim, né? Porque já havia uma tendência de Stalin de, vislumbrando a Segunda Guerra Mundial, se preocupar mais com o apoio da França e Inglaterra do que com apoios revolucionários. Então, a traição à revolução em nome de geopolítica. Ou coisas do tipo, né? Enfim, toda a revolução que é bastante complexa, mas que foi decisiva, né, para a derrota desse movimento. Mas essas brigadas são fundamentais, né? Essa solidariedade, essa união. E hoje ela se dá não só nas redes sociais, nas ruas, então. Londres, milhares de pessoas nas ruas. Nova York, Zohran Mamdani vencendo as prévias, né? Aqui no Brasil, a gente teve uma manifestação muito grande no dia 15, bonita, realmente de encher de ânimo, de dizer, olha, essa é a voz verdadeira, né? Não são esses prefeitos que vão viajar em viagem paga. Viagem paga, olha, lobby, tudo pago, hotel 5 estrelas, vão lá por interesses próprios, monetários, né? Vergonhosos, né? Não, a população está na rua, encheu a Avenida Consolação de ponta a ponta para gritar chega de genocídio. Vamos romper as relações comerciais com Israel, que é para dar um recado claro. Não é uma ruptura antissemita, não, porque a gente não gosta de judeu. Tem nada a ver com isso. É simplesmente isolar um Estado que está realizando um genocídio. E se esse Estado não for parado de algum jeito, ele não vai parar por vontade própria, a não ser quando tiver uma riviera mediterrânea na faixa de Gaza, com Netanyahu e Donald Trump sentados à beira-mar, como se não bastasse ter Jaffa, o Yafa, Aca, né, o Acre, todo o litoral, já conquistaram aquele litoral todo, já expulsaram a maioria dos palestinos, não basta, né, que tem que continuar expulsando agora da faixa de Gaza, mais um genocídio, mais uma limpeza étnica, né? Então, a única maneira de parar realmente vai ser pressionando pelos estados, e as pessoas pressionando os estados, porque a ONU é inerte. É inerte, não serve para nada nesse aspecto. Cada vez mais se desmoraliza, inclusive, né? A lei internacional se desmoraliza, fica enfraquecida, porque ninguém aplica ela. Ela é clara, ela está lá. E ela é um produto da Europa, e é um produto da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Mas ninguém a faz colocar em ação. E como que Israel hoje realiza um genocídio? Porque testou os limites da lei, da comunidade internacional, se é que se pode dizer algo assim, mas testou os limites da ONU, testou os limites o tempo todo. Massacre após massacre, limpeza étnicas, medidas... Crimes de guerra. Crimes de guerra, de 48 até hoje. Nunca pararam. Então tá, ninguém vai parar a gente mesmo, vamos continuar. Agora vai ser uma limpeza étnica total da faixa de Gaza. E a Cisjordânia? Onde já houve ali uma expulsão de 40 mil do norte, ao redor de Jenin. Não vai parar por aí. Essa semana foram 3 palestinos mortos por colonos. Toda semana tem palestino morto por colono. Né? Colono que anda armado e protegido pelo exército. É o colono que mata, mas o exército está junto, está protegendo. Né? Então, nesse contexto o apelo que a Avenida Consolação lotada fez por ruptura das relações comerciais. Brasil, para de vender petróleo, porque esse petróleo está alimentando o genocídio, a máquina. Né? Avião precisa de derivados, as partes, né? E agora, o que Israel está fazendo? A denúncia última que saiu de que estão colocando um opioide, uma droga, dentro da farinha. Uma droga derivada do petróleo altamente viciante, que cria uma dependência enorme, e as crianças, para comer farinha, estão comendo com farelo de ópio. E essa droga tem um efeito tão devastador que a pessoa perde completamente a relação consigo mesmo. Ela vira um zumbi, né? Dependente, é capaz de ser extremamente agressiva na falta daquilo
e ela perde completamente a sua própria, né, controle sobre si mesmo. E está sendo introduzido para todo mundo, para comer isso no meio da farinha. A pouca farinha que entra, quando entra com opiódio, né? O nome específico eu esqueci, mas é um derivado do ópio. Então é gravíssimo o que está acontecendo, é gravíssimo. E a única maneira de parar é que os países deem um recado. Então, tem vários que deram. A Sérvia acabou de proibir a venda de armas. A Inglaterra, timidamente, suspendeu as negociações de um tratado de livre comércio, mas é uma sinalização. A Espanha vem sinalizando um pouco mais fortemente, mas também com bastante dificuldade, mas vem, né, sinalizando um movimento de sanções comerciais. Aqui a Colômbia, Chile, vários tiveram várias ações. Então, tem ações. A Turquia parou a venda de petróleo, apesar de que tem denúncias de que o petróleo do Azerbaijão chega por canais turcos, mas enfim, né? Mas estão vindo, os recados estão vindo, as ações estão crescendo. É nesse momento que a gente está. As ações de isolamento estão crescendo. E sabe de uma coisa? Essas ações de isolamento, elas são obrigação dos países pela lei internacional, porque os países têm a obrigação de fazer valer, aplicar a lei internacional. Não é só a ONU que tem que aplicar, os próprios países têm que aplicar. Então, isso é obrigação, segundo, né, a Carta das Nações Unidas, as Convenções de Genebra, os vários tratados seguintes. Isso é obrigação dos países signatários dessas várias convenções, é fazer aplicar essas convenções. Então, o Brasil tem sim. E o Brasil tem uma potencialidade, enquanto, né, um país importante no continente, do seu exemplo ser seguido, ser ouvido. Então, tem o petróleo, tem minérios, tem soja e carne que a gente vende, e a balança comercial é deficitária, né? Israel vende algum equipamento, aliás, o que é problemático, inclusive militar, né? Sim. Tem as subsidiárias da Elbit Systems no Brasil, e vende lixo, né? Ou seja, para resumir, veneno agrícola. Né? A gente dispensa esse veneno agrícola, mas não, eu estou brincando nesse aspecto, mas eu gostaria mesmo que o Brasil dispensasse esses venenos agrícolas, mas a balança comercial é desfavorável, né? Então, o Brasil paga mais pelos produtos israelenses do que Israel paga pelos nossos produtos. Só que os nossos produtos são mais cruciais para pequena economia israelense do que os deles são para o nosso. Então, não tem motivo, né, a não ser lobby, claro, interesses, amigos. Diante de um genocídio, a gente espera que isso seja secundário, né? É o que a gente espera. E é o que a Consolação inteira está exigindo, né? Para dizer o mínimo, muito mais do que só a Avenida Consolação. Isso aí é o que a gente espera, é o que a gente vai seguir cobrando. Professora, muitíssimo obrigada, viu, pela tua presença. Foi muito bom conversar contigo. Obrigada pelo convite. Um prazer. Gente, esse foi o CultivaCast com a professora Arline Clemecha. E se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, engajem o nosso conteúdo. Foi bom demais, até a próxima, valeu! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.